Você já ouviu falar do bar mais assombrado dos Estados Unidos? Hoje, você vai conhecer a história arrepiante do Bob Mackey's Music World, um lugar que, por trás da fachada country e da música animada, esconde segredos sombrios e espíritos que se recusam a partir. Vamos começar do início. Em Wilder, no estado americano de Kentucky, um homem chamado Bob Mackey sonhava com a música. Ele trabalhava numa siderúrgica, mas o verdadeiro desejo era viver da arte country. Depois de 12 anos rodando de bar em bar, cantando por trocados, Bob decidiu criar seu próprio palco, onde ele seria o dono, e ninguém poderia dizer o que ele podia ou não cantar. Foi então que, em 1978, Bob encontrou um imóvel velho, desgastado, mas com potencial. Ele levou a esposa Janet para conhecer, e assim que pisou lá dentro, algo deu errado. Janet disse sentir vibrações estranhas, quase como se o ar fosse pesado. A porta da frente se abriu sozinha, sem vento, sem ninguém. Bob riu, achando que era imaginação. Mas ela sabia, aquele lugar não era normal. Mesmo assim, o negócio foi fechado, e começaram as reformas. Algo que, como todo bom amante de histórias paranormais sabe, é praticamente um convite para o caos sobrenatural. Durante as obras, apareceu um homem. Seu nome era Carl Lawson. Ele disse ter trabalhado no antigo bar que funcionava ali, chamado Hard Rock Café, não o famoso outro. Segundo Carl, o lugar tinha fama pesada. E antes de fechar, 6 pessoas morreram ali dentro. Brigas, acidentes, violência inexplicável. Bob não deu ouvidos. Contratou Carl. E junto com Janet, os 3 mergulharam de cabeça na reforma. Foi aí que o inferno começou. Na cozinha, Janet foi atacada por algo que saiu da pia. Uma gosma vermelha que tentou afogá-la. Carl a salvou. Bob, cético, ignorou o relato. Mas não foi o último. A polícia local patrulhava a área quando ouviu vozes e música vinda do bar, antes da inauguração. Eles entraram. Estava vazio. Dias depois, um acidente aconteceu bem em frente ao local. 2 pessoas morreram. Os policiais cobriam os corpos quando uma mulher apareceu com lençóis, entregou a eles e desapareceu dentro do bar. No dia seguinte, ao contar o ocorrido para Bob, ele revelou: nenhuma. Funcionária com aquela descrição trabalhava lá. Mas o pior ainda estava por vir. Janet, grávida de 5 meses e meio, foi empurrada da escada por uma força invisível. Ela quase perdeu o bebê. Sem explicação. Só dor. Só medo. E então Carl, já morando no andar de cima do bar, começou a mudar. Ele ficou estranho, obcecado. Durante uma limpeza, encontrou escondido um diário antigo, da década de 1930. Pertencia a uma dançarina chamada Joanna. O diário contava sua paixão proibida por um músico e o ódio de seu pai por essa relação. Joanna dizia: prefiro morrer a viver sem meu amor. Pouco tempo depois, o músico desapareceu. Joanna acreditava que o pai o havia matado. E então, ela envenenou o pai e a si mesma. No final do diário, uma promessa arrepiante. Minha alma jamais partirá deste lugar. Vagarei por estas paredes, pela eternidade. Carl começou a ter problemas. Respiratórios, pesadelos, alucinações. Uma noite a energia caiu. Ele desceu até o porão. Lá encontrou uma alavanca escondida no chão. E ao puxá-la, revelou um poço profundo e antigo. Quando jogou uma pedra, não houve som. Só vazio. Só escuridão. Dias depois, Carl jogou água benta no poço. O líquido pegou fogo. Algo estava vivo lá embaixo. Pesquisando, Bob descobriu que o local era antes um matadouro. E ali, satanistas realizavam rituais, derramando sangue no poço, que dizem seria um portal para o inferno. Um jornalista chamado Douglas Hensley foi chamado para investigar. E o que ele descobriu foi de arrepiar. Em 1896, 2 homens foram enforcados pelo assassinato de uma jovem, grávida de 5 meses e meio.
Seu corpo foi encontrado sem cabeça. Seguindo o rastro de sangue, a polícia chegou até o mesmo poço. Os assassinos disseram, antes de morrer, que amaldiçoariam todos que participaram do julgamento. E parece que cumpriram a promessa. Hensley escreveu 2 livros, um com a investigação completa e outro com a transcrição do exorcismo que veio depois. Sim, um exorcismo. Em 1991, um reverendo chamado Glenn foi chamado ao Bob Mackey's Music World. O ritual durou 6 horas. Carl estava possuído, segundo a médium. Ele foi libertado, mas nunca mais foi o mesmo. Se mudou. Viveu discretamente. Morreu em 2012. Janet nunca mais pisou no bar. E Bob? Ele diz que nunca viu nada, mas hoje aproveita a fama do lugar. Você pode visitar o bar, tomar um drink ou até fazer um tour fantasmagórico, ver o poço, o porão, os vestígios da história de Joanna e, quem sabe, sentir aquela brisa gelada na nuca. Mas cuidado, dizem que quando a música para, os mortos começam a cantar.